Olá, estamos aqui com o nosso novo vídeo, o vídeo aqui falando sobre unidade de conservação, que é mais um vídeo da nossa playlist Biogeografia. É um tema muito importante para você que pretende um dia prestar concurso público, um assunto principalmente nas áreas ambientais, também nas áreas militares, enfim. Vamos aqui dar prosseguimento. Quero dizer para você que está acompanhando aqui pelo Instagram, aqui é apenas uma gravação de vídeo, tá? E o slide, as imagens vão estar passando no YouTube depois editado. Vocês estão tendo a honra de ver como é que se grava. Eu vou estar olhando um pouquinho para o lado de vez em quando, só para estar olhando para a tela. Tudo bem? Olhando para a tela que eu estou fazendo passar no YouTube. Então, peço desde já para você nos apoiar com a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho. Aqui nós falamos de geografia, educação e curiosidades. Muito bem, unidades de conservação. Motivos para proteção ambiental em tempos remotos. Tá? Tempos remotos, a gente vai falar em tempos antigos. Muitos povos e civilizações reconheceram ao longo da história a necessidade de proteger áreas naturais com características especiais por motivos dos mais diversos. Existe uma máxima na área ambiental que diz assim: aonde o ser humano estiver, vai causar impacto, tá? Vai causar impacto. E nós vamos ter um filósofo, um sociólogo que vai falar, que é o Dias, que fala que a grande problemática das questões ambientais é a questão do aumento populacional, a demanda, o uso desenfreado, mas aqui em tempos remotos, como que acontecia essa questão dos motivos para a proteção ambiental? Olha só, mitos, né? O que são mitos? São narrativas tradicionais que algum povo, alguma civilização, alguma sociedade específica acredita, tá? E os povos mais antigos, sobretudo os indígenas, segue a questão da natureza como se fosse algo mítico, tá? A questão do mito pode ser encarado para aquele público como algo verdadeiro, real, mas para quem vem de fora, para quem vê de fora a questão dos mitos, desses credos, vai ser encarado como mito. Então, de uma forma geral, todo tipo de crença, todo tipo é um mito nesse aspecto, tá? Outro aspecto, fatos históricos marcantes. Como você pode ver aí na imagem, eu vou ver se eu consigo aqui tá com laser. Como você pode ver aqui na imagem, fatos marcantes, né? Você que está acompanhando pelo YouTube, quem está chegando no Instagram, o vídeo não está sendo ao vivo lá no YouTube, eu vou editar, vai estar tudo certinho lá. Você vê uma espécie de cabana, de aldeia. Aqui pode estar inserido aqui vários valores. Então, embora esteja um pouco desgastado do lado, aquela comunidade vai fazer de tudo para preservá-lo, por causa dos fatores históricos marcantes, tá? A proteção de fontes de água. A água é importante, né? Você vê que a maioria das cidades no mundo, elas nasceram próximo à água, sobretudo água doce, tá? Porque a água é um elemento necessário para a atividade, né, humana. Então, a proteção das fontes das águas tem sido também algo que não vem de agora, tá? Agora tem as leis, mas os povos mais antigos eu diria até mais, que os povos mais antigos tinham uma relação mais harmônica com a natureza do que hoje em dia, né? Os povos mais antigos.
falando isso aí em tempos remotos, tá? Estamos falando de povos bem tradicionais. A caça, porque eles preservavam a questão. Se ele desmatasse tudo, ia acabar com o quê? Com um abrigo de vários animais a qual eles caçavam. E também era uma caça, não uma caça predatória, uma caça para subsistência daquela comunidade, daquele povo. Então, era necessário, em tempos remotos, esses povos, eles manter aquela área verde, aquela área para que os animais que eles caçassem estivessem por ali, porque se desmatar vai acabar com o habitat natural desses animais e eles vão de forma espontânea, né, até forçada, migrar para outras áreas. Plantas medicinais e outros recursos naturais. Então, lembrando que em tempos remotos não havia essa redes de farmácias, redes de drogarias, havia o quê? As plantas medicinais. Até hoje, se você for ver, né, o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, pode ter um hábito de não tomar tanto remédio. Se de repente alguém da sua família não tem o hábito de tomar remédio de drogarias, né, esses remédios industrializados, pode ir acionando, pode ir dizendo aí. Mas o fato é que tem muitos, principalmente os mais antigos, os mais naturais, que eles preferem coisas mais naturais, né? Então, isso não é algo criado agora, isso aqui vem de tempos remotos. E um dos motivos também para proteção ambiental era o quê? As plantas medicinais, tá? Eles poderiam desmatar e acabar com a questão que ia envolver a sua saúde. Então, nessa primeira parte, nós falamos aqui sobre os motivos para a proteção ambiental em tempos remotos, descrevi um pouco de cada um, que são a questão de mitos, fatores históricos marcantes, a proteção de fontes de água, a caça, plantas medicinais e outros recursos naturais. Outra questão muito importante que nós precisamos ver são os problemas ambientais causados pela ocupação humana, que é uma coisa que você vai ver alguns teóricos, como Dias, que é um dos principais. A ocupação humana, quando a gente fala de ocupação humana, é onde aquela população chega em um ambiente de paisagem natural e começa a modificar aquela paisagem e tornando uma área, mudando fisionalmente a sua área também, né? Então, com o passar dos tempos, muitas áreas naturais foram sendo destruídas para dar lugar à ocupação humana. Com isso, nós temos alguns impactos, como, por exemplo, desmatamento, acabar com nascentes de água, tá? A poluição do ar, tá? E outros, dentre outros. Por quê? Como conter isso aí? A população humana ela vem crescendo, né, de forma muito grande, tá? A população mundial ela pode chegar num piscar de olho a 10 bilhões de habitantes, tá? Hoje nós estamos em cerca de 7 bilhões de habitantes, então o crescimento é muito grande, tá? E a maior parte das suas populações elas vão crescendo em países subdesenvolvidos, em países a maioria, os países subdesenvolvidos têm esse hábito, né? Quanto mais desenvolvido o país for, a taxa de crescimento populacional, ela vai diminuindo consequentemente. Aqui você vê o Brasil, país mega biodiverso. Você já viu esse termo chamado mega biodiverso? Nós temos aqui um mapa aqui do lado, como vocês podem ver aqui, tá? E também animais típicos do nosso país. Aqui se encontra uma grande variedade de espécies da fauna e da flora, compondo importantes ecossistemas que nos proporcionam um dos melhores climas do mundo, água pura e grande quantidade de terras férteis e paisagens paradisíacas. Então, é um país mega biodiverso. Quais são as questões? Aqui nós não temos uma imagem para explorar isso, mas o Brasil é um país tropical e de praxe todos os países
que são tropicais, eles têm uma probabilidade de haver uma maior grande biodiversidade, né? A variedade de vida, ainda mais quando quando é cortado pela linha do Equador. Então, as grandes florestas tropicais abrigam grandes quantidades de biodiversidade. Então, isso é uma das explicações pelo nosso país ser tão rico em diversidade, em biodiversidade, como vocês podem ver aqui as imagens. No slide passado, eu acabei esquecendo de falar para vocês. Vocês viram a imagem, mas eu acabei de dizer assim, ó, como vocês podem ver aqui a imagem, ali é a imagem do Rio de Janeiro. Eu vou voltar aqui só para não deixar desapercebido. Aqui é uma serra, tá? E as casas, eles estão tomando essa serra. Como que nós podemos ver essas casas tomando essas serras? O que acontece? Existe uma lei ambiental atualmente que não se pode desmatar até, se eu não me engano, 45 graus de declives, tá? Passou de 45 de declive, se desmatou, é crime ambiental. E aqui a imagem, nós não temos dados exatos, mas a imagem mostra que é uma área bem inclinada, tá? E subindo o morro afora, subindo o morro. Provavelmente, quando isso aconteceu, nós não tínhamos essa lei de declividade, aonde até quando você pode desmatar. Unidades de conservação, esse aqui é um ponto muito importante também. O que são as unidades de conservação? O governo brasileiro protege áreas naturais por meio de unidades de conservação. Estratégia extremamente eficaz para a manutenção dos recursos naturais a longo prazo. O Brasil é um dos países, aliás, o Brasil é destaque na questão de conservação ambiental. Tá? Nós temos mais áreas preservadas do que a Europa inteira, você tem ideia. O Brasil tem mais áreas preservadas do que a Europa inteira. Um desses motivos são as unidades de conservação, as unidades de conservação, que são áreas de proteção ambiental, tá? E de manutenção dos recursos. Nós vamos ter essas áreas aí para ajudar vocês a conservação, né, da área. O que a unidade de conservação possibilita? Nós vamos ver aqui a unidade de conservação, o que é que ela possibilita. Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema Nacional de Conservação e Natureza, com a promulgação da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Então, como que vocês podem ver, a região norte é a região onde nós temos mais áreas sob proteção. Olha só, todas essas áreas em verde claro estão sob proteção, tá? E nós temos percentual de cada bioma em unidade de conservação. O Pantanal, 5%, Pampa, 3%, Mata Atlântica, 9%, Cerrado, 8%, Caatinga, 7% e Amazônica, 25%. Atenção aqui para algo que sempre cai em perguntas de concurso, sempre é relacionado a Cerrado e Mata Atlântica. O Cerrado e a Mata Atlântica, que são os biomas mais degradados do Brasil, tem apenas 8% e 9% de área preservada, tá? A lei do SINUC representou grandes avanços na criação de gestão da UC, nas 3 esferas de governo federal, estadual e municipal, pois ele possibilita uma visão de conjunto de áreas naturais a serem preservadas. Aqui nessa outra unidade de conservação e terras indígenas, olha assim, a região norte também se destacando aqui novamente. Nós temos aqui em laranja as terras indígenas, tá? Onde proporcionalmente ao território, Roraima é o estado que mais tem, mas em quantidade de população, Amazonas é o que mais tem em terras indígenas. O Rio Grande do Norte é o que menos tem, tá? As unidades de conservação estaduais é os que estão em amarelo e azul são as unidades de conservação federal, tá? E
Falo novamente que a região norte está se destacando aqui. Estabelecer um mecanismo que regulamenta a participação da sociedade na gestão das UCs, potencializando a relação entre o Estado, o cidadão e o meio ambiente. E a aula foi rápida, tá? Só trazendo algumas informações. Se você gostou, indique para mais pessoas o nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Também, se você está assistindo aqui pelo YouTube, vai lá no Instagram, me siga, @professorjnatson, e contamos com você. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima.